Olá, sejam bem-vindos à nossa Masterclass Medula Capilar. E nós vamos aprender algumas dicas muito legais quando nós vamos falar de descoloração e se medula ela sempre existe ou se ela nem sempre existe, que é uma dúvida muito comum que os cabeleireiros e pessoas que pesquisam e buscam sobre cabelo sempre encontram. Então hoje é o momento da gente sanar essas dúvidas. E por que esse conteúdo ele é muito importante? Bom, primeira coisa é que tem muitos produtos que são vendidos com uma proposta de tratar o interior do fio, tratar a medula do fio. E a outra importância é quando nós vamos falar de descoloração. Será que a medula capilar ela interfere nesse processo de descoloração? Ou ela não interfere? E assim a gente consegue compreender se a medula ela sempre existe ou se ela nem sempre existe. Mas, primeiro, vamos ter que começar a estudar aqui no nosso flipchart o início do que é a medula capilar. Vamos comigo? Então vamos lá. Primeira coisa para a gente entender a estrutura do fio, vou fazer um desenho de uma forma didática e garanto para você que esse desenho vocês aprenderam em 99% dos cursos que vocês já devem ter feito, presencialmente ou não presencial. Vamos lá? Eu vou desenhar aqui para vocês. Depois vocês deixam aqui nos comentários para nós se esse é o modelo que vocês realmente aprenderam, tá? Então nós temos um desenho assim, ó. Que aqui nós teremos a medula. Essa parte aqui seria o nosso córtex. Essa parte seria o nosso córtex, desculpem. E aqui seria a nossa cutícula. Correto? Esse é o desenho que normalmente nós aprendemos quando nós estudamos o cabelo. E aí nós temos essas três configurações, medula, córtex e cutícula. Medula, entendemos que é a parte mais interna, o córtex é o meio do fio e a cutícula é o que dá a proteção, é o que recobre o fio. Normalmente esse é o desenho que mais a gente encontra por aí, certo? Mas a gente quer entender como que isso tudo nasce primeiro, porque daí nós vamos começar a contextualizar a cutícula capilar. Como que tudo isso se origina? Bem, nós sabemos que todo o processo de criação do cabelo ele está lá dentro da nossa pele. E aí nós vamos começar a produzir algumas células. Essas células elas vão dando origem a algumas estruturas e que vai formar o meu folículo capilar, que normalmente é desenhado dessa forma aqui. Né? Onde nós temos o bulbo, onde nós temos aqui o músculo do cabelo, e aqui nós temos a nossa pele, e aqui sai o folículo capilar. Bom, é muito interessante a gente saber que todo o processo de formação do fio, ele ocorre através de um processo de queratinização. Por quê? Porque a nossa célula vai perdendo o seu núcleo e vai entrando num processo de queratinização para dar origem ao que nós temos, que é o nosso cabelo. Não vou me aprofundar muito nisso, que isso é termo para outras masterclass, viu? Fica a dica já para vocês. Então, nesse processo, nós vamos formando a queratinização do fio. E vai formando, por consequenciamente, o folículo capilar mesmo, né? O fio de cabelo, certo? E aqui nós vamos fazendo o preenchimento para dar origem a toda a extensão aqui do fio. Mas tem uma parte do cabelo, que então nós chamamos de medula, que ela aparece aqui, ó. Ela começa a aparecer. Normalmente esse é o desenho padrão que nós aprendemos quando nós vamos falar sobre medula capilar, certo? Certo. Mas agora nós vamos se aprofundar. Esse é o momento que a gente se aprofunda em estudar medula capilar. Vamos lá? Estão preparados? Então nós temos a nossa medula. Nós já entendemos como que acontece a formação dela, né? Percebam que a medula capilar ela se forma entre a região do meu córtex. Ela como seria a parte central do meu córtex.
Mas eu vou falar para você que a medula capilar, hoje, em 2021, que quando nós estamos gravando essa Masterclass, ela é vista como uma não formação adequada do córtex capilar. Felipe, mas como assim? A medula é uma formação não adequada, uma formação não pronta. Vamos colocar aqui uma falha de formação. Uma falha de formação do meu córtex? Exatamente isso. A medula, os estudos mais recentes nos mostram que ela é um córtex mal formado. E é por isso que nós temos, então, a medula capilar. Porque essa má formação do meu córtex gera um miolo, um filamento dentro do meu córtex mais rígido, muito rico em queratina, mas em queratina que não formou hélices e nem espirais para formar o córtex. Então são apenas placas de queratinas transversais que, neste momento, não conseguiu se formar para ser parte do córtex. Então, o entendimento de medula hoje é um córtex que não conseguiu ser formado. É uma falha nessa formação do meu córtex. E olha só que coisa legal que eu vou falar agora aqui para vocês. Se ela é uma falha na formação do córtex, hoje, em 2021, estuda-se assim, será que todo cabelo tem medula? Será que todas as pessoas têm medula? Será que na cabeleira toda, todos os fios têm medula? E aí vem uma coisa muito, mas muito legal. Eu vou desenhar alguns filamentos de fio aqui, ó, só para a gente entender melhor. Tá? 3 filamentos de fio. 1, 2, 3 filamentos. A minha medula, ela pode ser contínua. Pode ser contínua? Pode ser contínua. Detalhe. A medula, ela é sempre no meio? Nem sempre. A minha medula também pode estar mais deslocada para as extremidades. Pode estar mais deslocada. Posso ter 2 medulas no mesmo fio? Pode ter. É raro, mas pode ter? Pode ter. Posso não ter medula nenhuma no meu fio? Ausência de medula, isso acontece? Acontece. Tem estruturas de fio na nossa cabeleira que não tem medula. Apenas córtex capilar. Apenas o córtex. E tem filamentos de medula. Ou seja, ela fica ausente. Tem medula, não tem medula. Tem medula, não tem medula. E aí tem um filamento de medula grande que vai por toda a extensão do fio. Então a medula capilar, ela pode ser ausente, pode ser deslocada do miolo do fio, pode ter 2 medulas, pode não ter medula nenhuma e pode ter medula fracionada, medulas segmentadas. Uma parte tem medula, outra parte não tem, né? Quando eu falo para vocês que a medula capilar ela é uma má formação do meu córtex, de forma didática, né? Que ela é um córtex não formado. E se eu falar então para vocês que esse córtex não formado ele é ausente em um cabelo, e esse fio de cabelo, ele é cheio de córtex, somente córtex, sem medula, córtex e cutícula. Esse cabelo, ele é mais resistente do que um cabelo com medula?
Não. Um cabelo que tem medula nesse perfil aqui, segmentado, é um cabelo mais resistente? Também não. E um cabelo que tem duas medulas, ou a medula deslocada, ele é mais resistente? Também não. Também não é. Então, o que a medula ela tem a ver nessa história toda? Olha, ainda não descobriram. O que a medula, de fato, ela pode ter a ver com a resistência do fio. Não foi descoberto, não tem prova científica. O que existe, uma assimilação por observação, é que cabelos que são mais grossos, são mais escuros, e cabelos que são mais ásperos, eles tendem a ter medula. Cabelos mais finos, cabelos loiros, tendem a não ter medula. E aí a gente começa a fazer uma pergunta interessante. Olha, se o cabelo escuro ele tem a maior possibilidade de ter medula, um cabelo poroso, áspero, ele tem maior possibilidade de ter medula. Então olha só. Olha o link que a gente pode fazer. É correto eu dizer também que um cabelo que ele tem medula, ele tende a ter mais concentração na sua medula, porque lembramos que é um córtex mal formado. Ele também pode ter uma concentração maior de pigmento dentro da minha medula. É por isso que às vezes a gente vai fazer o processo de clareamento de um cabelo e parece que esse cabelo nunca chega no tom que a gente quer. Muito provável, em alguns processos, ele já começa a dar ponto de dano, já começa a ficar elástico, já começa a se romper e o cabelo não chegou ainda no tom correto. Por quê? Aí nós começamos a fazer esse link que eu acabei de falar para vocês agora. Que a medula ela pode carregar pigmentos, principalmente de cabelos que são mais escuros e de cabelos que são mais grossos. Então, olha só que sacada boa aí para você. Então, nesse perfil de cabelo, vai ser muito difícil você conseguir uma descoloração perfeita. Talvez seja por isso que em cabelos mais grossos, que em cabelos mais porosos, que em cabelos mais escuros, naturalmente, nós encontremos uma resistência muito maior de fazer o processo de descoloração. Porque esse pigmento está entremeado na medula e não tem nenhum produto que consegue trazer resultado para dentro da medula, somente córtex. Então, o que acontece é fazer uma limpeza no meu córtex, mas ainda sobra residual na minha medula. Será que é por isso que nesse processo de descoloração, muitas vezes nós não conseguimos chegar no tom e nós não entendemos o porquê que nós não conseguimos chegar no tom? É um link, é uma assimilação que vale a pena ser levada em consideração quando você estiver fazendo os processos aí no seu salão. Vocês estão percebendo como o estudo do fio, o estudo da medula, ela já traz algumas informações muito valiosas para a gente? Olha só o que nós trouxemos de informação para você, para fazer um resumo dessa nossa Masterclass. Olha o resumo que nós vamos fazer agora. Primeiro, a medula, ela nem sempre existe. Se ela nem sempre existe, e se ela é algo impenetrável, se nós não conseguimos chegar nela de uma forma eficiente e somente no córtex, então não existe hoje, 2021, produtos capazes de ter ação na medula do fio. Então tudo que é vendido vai agir na medula. Está errado, isso não existe. Tá?
Também chegamos à conclusão que cabelos mais escuros, mais ásperos, mais grossos, tendem a ter medula. Nós aumentamos a possibilidade de este cabelo possuir medula. Já em cabelos mais finos e sem ausência de pigmentos escuros, ou seja, cabelos com tonalidades mais claras, normalmente não tem medula, né? E a outra informação que nós trouxemos também para você nessa Masterclass foi que, independente se o cabelo tiver medula ou não tiver medula, isso não está relacionado com a integridade, com a força e com a resistência. Porque hoje, o que define força, resistência, poder de elasticidade, a constante de elasticidade, está presente somente no córtex capilar. Olha quanta informação legal que nós tivemos hoje na nossa Masterclass de medula capilar. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar uma mensagem lá no nosso Instagram, no nosso direct, ou você pode deixar aqui mesmo no YouTube, que nós vamos responder essa dúvida, ou pessoalmente no seu inbox, ou também fazendo um vídeo para que você possa assistir e rever essa aula quantas vezes vocês quiserem. Muito obrigado por vocês terem acompanhado essa Masterclass de hoje, e na semana que vem nós voltamos com mais Masterclass para vocês. Obrigado, meu nome é Felipe, sou o CEO da Live Profissional, e até a próxima.